O item 9.1.4 do projeto básico informa que serão aferidas as demonstrações de liquidez corrente, liquidez geral e solvência geral, realizando-se cálculos dos respectivos índices contábeis. Os licitantes que se encontrarem abaixo do índice indicado no item 9.1.5.1, por sua vez, devem comprovar patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado da contratação ou lote pertinente. A representante opôs-se à adoção de índices de liquidez como único critério para a demonstração da qualificação econômico-financeira dos licitantes, sendo a alegação de que tal conduta põe a administração em risco de firmar contrato com a empresa que não possui capacidade econômico-financeira para executar o objeto do contrato. Pois bem, a qualificação econômico-financeira corresponde à comprovação da viabilidade de execução satisfatória do objeto do contrato a ser firmado e, de acordo com a Lei Geral de Licitações, deverá ser apurada através da análise dos documentos contábeis previstos nos incisos do artigo 31 da Lei 8666. Eu vou dispensar a leitura do artigo 3166, de conhecimento de todos, qualquer um pode consultar de fácil acesso. A lei é omissa quanto aos critérios a serem adotados a partir das informações contidas nos documentos elencados nos incisos acima para a apuração da capacidade econômica dos licitantes, razão pela qual a administração, levando em conta as necessidades concretas do caso, está autorizada a escolher dentre os índices fornecidos pela ciência da contabilidade. A doutrina também não se manifesta a favor da adoção de um índice específico, considerando a abrangência do texto legal. Veja-se nesse sentido o ensinamento do professor Marçal Justem Filho. Abrem-se aspas. A lei não determina nem especifica os índices a serem adotados, remetendo aos fornecidos pela ciência da contabilidade e pelas regras usuais no campo da auditoria. Todavia, caberá controle pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Judiciário quanto à justificativa utilizada para a adoção do índice, tendo em vista que essa escolha poderá restringir o caráter competitivo do certame. Cumpre sublinhar que a leitura dos precedentes apresentados pela representante em sua petição inicial, os acórdãos 345/2016, 347/2014 e 1214/2013, todos do Tribunal de Contas da União, podem levar o leitor a supor que a jurisprudência daquela Corte está firmada no sentido de que a apuração da capacidade econômico-financeira não deve ser analisada considerando isoladamente índices financeiros. No entanto, verifica-se que as conclusões das decisões colacionadas reforçam que a administração é livre para escolher dentre os índices contábeis, desde que devidamente justificados e verificados os limites legais do artigo 31. E aí nós transcrevemos vários precedentes que demonstram o equívoco no raciocínio formulado pela empresa representante. Senhor presidente, eu vou pedir vênia só para ler apenas um dos precedentes do TCU. Abrem-se aspas. A leitura do artigo 31 da Lei de Licitações indica que o legislador não estabeleceu de forma precisa quais critérios, índices e valores a serem requeridos, e nem deveria fazê-lo, julgo eu, diante da diversidade de tipos e complexidades de objetos, que podem requerer exigências distintas. A lei estabeleceu, sim, determinados limites para as exigências a serem feitas pela administração, como valor máximo de patrimônio líquido, vedação da imposição de faturamento anterior ou índices de rentabilidade ou lucratividade, proibição de exigência de índices e valores não usualmente adotados. A lei também requer, de forma explícita
que a comprovação da boa situação financeira seja feita de forma objetiva, por meio de índices devidamente justificados no processo administrativo de licitação. Assim sendo, aí fecham-se as aspas, assim sendo, em um juízo de cognição sumária, nós não vislumbramos como violação expressa ao artigo 31 da Lei 8666/93, a adoção de índices de liquidez como único critério para a demonstração da qualificação econômica financeira aos licitantes. Portanto, esse primeiro item nós desconsideramos, né, para a concessão da cautelar. O segundo item é a previsão de metodologia da execução dos serviços sem qualquer critério objetivo de avaliação. Restou elucidado na decisão simples de número 14/2020 que o edital em comento não previa os critérios para o julgamento das propostas de metodologia executiva. No entanto, para além da menção ao que seria tecnicamente compatível com a realidade do município de Maceió, nos moldes do já debatido item 10 do projeto básico, tem-se no item 6.3 do referido edital os parâmetros objetivos de julgamento da viabilidade das respectivas propostas em consonância com o parágrafo 8º do artigo 30 da Lei de Licitações abaixo transcrita, que eu vou pedir venha para dispensar sua leitura também. Por sua vez, as folhas 75, precisamente no anexo A do termo de referência, constam os detalhamentos da metodologia, bem como a programação do serviço, tais como plano de trabalho com indicação de setorização proposta, itinerários dos setores de varrição por sarjeta, turno, se diurno ou noturno, frequência, programação de execução, dias da semana e composição de equipes por setores, observadas as frequências e períodos de varrição, bem como memorial de cálculo e os quilômetros percorridos, tipo de varrição e horário de início e término de serviço. Nós transcrevemos, senhor presidente, eu vou fazer a leitura rápida dos itens do edital, talvez tenha algo de útil para a formação do conhecimento de vossas excelências. Descrição da metodologia operacional para os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição, com monitoramento por GPS. O memorial descritivo deverá conter o plano de trabalho com a forma de execução dos serviços, com indicação de setorização proposta, inclusive quanto à coleta manual de resíduos sólidos domiciliares em áreas de difícil acesso e de encostas, número de viagens por setor de coleta, respectivos períodos, frequência, programação de execução, composição de equipes por setores de coleta, isso... Enfim, para o memorial descritivo da coleta e transporte de resíduos sólidos, classificados como entulhos diversificados, a previsão de remoção mecânica deverá conter a forma de execução dos serviços, a previsão dos quantitativos de resíduos a serem removidos, bem como a sugestão de frequência de atendimento e forma de controle da execução das ordens de serviços expedidas pela SLUM. Para os serviços de varrição manual e mecanizada, de vias e logradouros públicos, o memorial descritivo deverá conter o plano de trabalho com indicação de setorização proposta, itinerários dos setores de varrição por sarjeta, turno, frequência, programação de execução, composição de equipes por setores, observadas as frequências e períodos de varrição, bem como memorial de cálculo e os quilômetros percorridos, tipo de varrição, horário de início e término dos serviços. Deverá conter também a tabela dos itinerários dos serviços de varrição, com indicação das sarjetas, das vias de trajeto percorrido pelos... Enfim. Ademais, as folhas 79 do referido anexo observam-se os detalhes da metodologia da coleta de transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição,
com monitoramento por GPS. A administração explana no edital, aí fecham-se as aspas, né? A administração explana no edital que em seus anexos quais os critérios objetivos para se definir o que é ou não tecnicamente compatível com a realidade do município de Maceió, qual metodologia é aceitável ou se alguma não é para fins de pontuação. E aí é impossível fazer a demonstração do... Eu faço transcrevo, né, copio a tabela contida no edital, em seu anexo, trazendo justamente o quadro com a metodologia de pontuação. Dessa feita, a ampla análise do termo de referência do certame em voga leva à conclusão que, em um juízo de cognição sumária, não requer reparo o edital em comento quanto a este aspecto. Passo ao terceiro ponto de impugnação da empresa representante, que é a previsão editalícia de execução parcial do seu objeto. A par das ponderações realizadas na decisão simples de número 14/2020 desta relatoria, há que se realizar uma contextualização dos itens que tratam da execução do objeto, bem como da respectiva compensação financeira. Especificamente, convém realizar a leitura da cláusula 5 do início dos serviços, da minuta do contrato, contida no anexo 2 do edital, a qual dispõe sobre a possibilidade de se proceder à execução do contrato de maneira parcial ou integral, a depender da disponibilidade financeira da administração pública, e convém conjugar essa leitura ao teor do item 11.1 do instrumento convocatório. Preconiza o item 11.1, abrem-se aspas, que as despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos alocados à Superintendência de Limpeza Urbana de Maceió, SLUM, no seu orçamento próprio, para execução dos serviços públicos de sua responsabilidade, na função programática 17.452.001.4060.0009, coleta de resíduos sólidos, e também na função programática 17.452.001.4105.0009, fortalecimento da limpeza pública de Maceió. No elemento de despesa 3390.39.0000, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, e fonte de recursos próprios. Oportunamente, observa-se no sítio eletrônico da Prefeitura de Maceió que a Lei Orçamentária Anual, por meio da qual se confirma a informação constante no referido edital de regência da competição. Por sua vez, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seus artigos 15 e 16, inciso 2, considera não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesas sem que esteja acompanhada da declaração do ordenador de despesa e de sua adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sobre a disponibilidade de recursos orçamentários para arcar com despesas decorrentes das licitações e respectivos contratos, nós citamos e transcrevemos o artigo 7º, inciso 3, e o parágrafo 3º da Lei 8666, assim como o artigo 14 do mesmo diploma normativo.
Em outras palavras, não é suficiente que haja simples inclusão desses recursos quando da deflagração da licitação em projeto de lei orçamentária, de modo que a previsão dos recursos orçamentários já deve constar na lei orçamentária anual em vigor no curso do exercício financeiro em que ocorreu o certame. Por outro viés, ainda que na situação em comento inexistisse previsão orçamentária, o que não é o caso, conforme se depreende do item 11.1 do edital, bem como se depreende do sítio eletrônico do próprio município de Maceió, o fato é que se trata de licitação na modalidade concorrência do tipo menor preço global por lote, em regime de execução indireta, de empreitada por preço unitário e, como tal, comporta pagamentos sucessivos, né? Eu transcrevo trechos do edital para confirmar o raciocínio e eu vou dispensar a leitura nesse momento. Sucede que, seguindo as exigências do artigo 40, caput, bem como do artigo 55, inciso 2 da Lei 8666/93, a administração identificou, no caso, o regime de execução do futuro contrato. O ordenamento jurídico pátrio prevê o poder-dever da administração em adotar a empreitada por preço global, que é quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total, e a empreitada por tempo unitário, que é quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. Nesse diapasão, quando se contrata por preço certo e total, o administrador já estabelece previamente e de maneira exaustiva a qualidade e a quantidade da solução eleita, de modo a permitir que os interessados detenham elementos para apresentar condições financeiras suficientes para cobrir as eventuais obrigações decorrentes do contrato que está por vir. Por outro viés, uma vez inexistindo possibilidade de precisar o quantitativo do objeto a ser executado, a administração deve adotar o regime de empreitada por preço unitário, que requer a fixação de um padrão a uma unidade de medida, visando aferir o valor a ser pago ao contratado. Ocorre que, em meio à situação em que a solução vislumbrada pela administração envolva parcelas que, ora, admitem a sua especificação objetiva, ora, não se logra possível a sua quantificação exata, é permitido adotar ambos os regimes de execução, empreitadas por preço unitário e por preço global, mediante seu respectivo enquadramento, como ocorreu na situação ora em análise. Portanto, em um juízo de cognição sumária, também estamos descartando este argumento para fins de concessão de medida cautelar. Passamos ao quarto item de impugnação da empresa, que consiste na vedação de constituição de consórcio como pessoa jurídica, que a representante alegou que o edital, ilógica e desnecessariamente, vedou a participação no certame de consórcios com personalidade jurídica ou constituição posterior de sua pessoa jurídica própria pelos licitantes vencedores para fins de consórcios. Pois bem, consórcio é uma figura do direito empresarial, regulado inicialmente pela Lei 6404/76, que sobre a personalidade jurídica desta entidade dispõe em seu artigo 278, parágrafo 1º, que o consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações sem presunção de solidariedade. No âmbito privado, consórcio nada mais é do que um acordo estabelecido entre empresas, visando o atingimento de um objetivo comum que, indubitavelmente, nenhuma das consorciadas teria condição de realizar. Por isso, por se tratar de um negócio jurídico,
consórcio não possui personalidade jurídica própria, que é própria dos sujeitos de direitos e obrigações e não dos negócios jurídicos. No direito administrativo, destaca-se que, diferentemente do regime jurídico comercial, a responsabilidade dos consorciados é sempre solidária, isto porque o artigo 33 da Lei de Licitações fixa as condições que empresas consorciadas devem seguir quando em determinada licitação permitisse a participação de empresas em consórcio. O inciso 5 deste artigo determina a responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na fase de execução do contrato. Não é abusiva, portanto, cláusula que reproduz texto de legislação comercial pertinente, desse modo improcedente, em juízo de cognição sumária, a representação neste ponto específico. Passamos à análise do quinto ponto de impugnação, que trata da inconsistência do item 8.1e do edital, e passamos a analisar os seguintes termos. A representante apontou que o item 8.1.e do edital seria irrazoável e desproporcional, visto que permitiria o direcionamento do certame. Se não, vejamos. Eu fazer a rápida leitura do item 8.1.e. O julgamento da habilitação será realizado segundo os critérios abaixo. Item E. Documento com rasuras ou entrelinhas que ponham em dúvida a veracidade dos dados poderá acarretar a inabilitação da empresa concorrente. Fecham-se aspas. Pois bem, ainda segundo o representante, o item acima seria inconsistente quando supostamente comparado com o item 16.e do mesmo edital, que prevê a possibilidade da comissão relevar simples omissões ou falhas irrelevantes e sanáveis. Dispõe o item 16.7. Simples omissões ou falhas irrelevantes e sanáveis que não causem prejuízos à administração poderão ser relevadas em nome do interesse público e do princípio da competitividade. Inicialmente, aí fecham-se aspas, inicialmente registre-se que não há contradição entre os dois itens acima. Na verdade, a gente entende que ambos se complementam, né? Enquanto o primeiro diz respeito a uma situação específica, a fase do julgamento da habilitação dos concorrentes, né? O segundo traz disposição geral a ser observada em todas as outras situações do certame. No entanto, é correta a representante neste ponto, pois o item 8.1.e não define critérios objetivos para determinar em quais condições rasuras ou entrelinhas são suficientes para acarretar a inabilitação dos licitantes, deixando margem a uma certa discricionariedade à comissão julgadora. Um dos princípios basilares da licitação pública, compreende o julgamento objetivo aqui entendido como aquele baseado em critérios e parâmetros concretos, precisos, previamente estipulados no edital convocatório, que afastem quaisquer subjetivismo quando da análise do descumprimento. Tal princípio encontra-se consagrado nos artigos 44 e 45 da Lei 8666. Né? Todavia, nós entendemos que o item 8.1.e ele acaba por complementar o item 16.7 e ele traz realmente algo que seria óbvio, né?
que é justamente não sobrevalorizar o formalismo exacerbado e que as simples omissões ou falhas irrelevantes e sanáveis não podem ser causas que não causem prejuízo à administração, deverão ser desconsideradas em nome do interesse público e da competitividade. Portanto, em um juízo de cognição sumária, também passamos a dispensar, a não considerar para fins de concessão da cautelar. Quanto à violação de envelope de propostas, que seria o sexto e último item da impugnação, no que diz respeito à fase externa do certame, a representante noticia suposta violação de envelopes com propostas de preços dos licitantes. Segundo a empresa, o fato fora constatado na sessão do dia 27 de nove de 2019, em virtude do qual a administração decidiu por desclassificar todas as propostas e determinar sua reapresentação. Compulsando-se os autos, não foi encontrado nenhum documento que elucidasse o ocorrido. Após levantamento de documentos no portal de transparência do município de Maceió, localizou-se a ata da sessão de abertura dos envelopes de proposta da data de 27 de setembro de 2019, laudo do Instituto de Criminalística de Alagoas, do exame pericial do envelope supostamente violado. Da leitura desses documentos, constatou-se que o envelope da proposta da sociedade empresária Via Ambiental Limitada apresentava abertura de 25 centímetros no lacre, através do qual seria possível acessar os documentos nele contidos. A perícia oficial realizada não pôde afirmar se o envelope foi violado ou se a abertura se deu em razão do decurso do tempo. Assim, a comissão de licitação entendeu por bem, mediante despacho conjunto datado de 18 de dezembro de 2019, desclassificar todas as propostas apresentadas para o lote 2 e abrir prazo para a apresentação de novas propostas pelos licitantes. A representante questiona se todo processo licitatório estaria contaminado, considerando que, dado o contexto fático, a administração pública não seria capaz de assegurar se os outros envelopes do item, sejam do item 1 ou do lote 1 ou do lote 2, teriam sido violados antes da sessão de abertura. Afiguram-se duas situações a serem analisadas. A primeira, se a existência de envelope maculado põe em dúvida a integridade de todos os envelopes do certame. E 2, se a existência de propostas sem o devido lacre, cuja participação humana não foi comprovada, seria causa de nulidade do certame. Quanto ao primeiro ponto, assevero que não é somente a administração, por ato próprio, que assegura a inviolabilidade dos envelopes, mas também os próprios licitantes, quando na sessão da abertura das propostas é feita a verificação da integridade dos envelopes. Desta feita, trata-se de uma incumbência de todos os presentes na sessão de julgamento verificar a integridade das propostas apresentadas. Portanto, não é plausível, principalmente considerando o resultado da perícia criminal, supor que todas as propostas do certame estariam ou estavam viciadas. Já quanto ao segundo ponto, cabe uma análise mais aprofundada, correlato ao princípio da probidade administrativa no campo da licitação, que o princípio do sigilo das propostas está previsto na Lei 8666/93, em seu artigo 43, parágrafo 1º, e que reza que a abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas será realizada sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela comissão. Visa este princípio a competitividade entre os concorrentes, bem como a manutenção da probidade durante o processo licitatório. Em sede de cognição sumária, não fora considerado o ocorrido como situação capaz de macular a idoneidade do certame em si,
máxime pelo fato de que, mesmo após perícia criminal técnica, não restou comprovada a violação do envelope em questão. Todavia, tal circunstância se afigura suficiente para justificar o prosseguimento do feito e a apuração das irregularidades apontadas. Portanto, do exposto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, estou trazendo voto no sentido de referendar a decisão simples de número 022/2020, que revogou a decisão simples de número 014/2020, no sentido de retomar o procedimento referente à concorrência pública CEL-ACER de número 01/2019. Estou votando também no sentido de admitir o presente feito como representação, para que a diretoria de fiscalização competente possa instruir o feito, emitindo um relatório técnico que possa contribuir para uma melhor elucidação dos fatos e das questões técnicas aqui postas, que eu considero que ainda estão embaralhadas, né? Determinar a citação do prefeito do município de Maceió, senhor Rui Soares Palmeiras, para que no prazo de 15 dias apresente defesa em relação às alegações suscitadas na presente representação, podendo produzir todas as provas tidas como indispensáveis, e os demais são encaminhamentos naturais. Notificar o senhor Rodrigo Fontan, diretor-presidente da ACE, o senhor Gustavo Alberto Acioli de Paiva Torres, superintendente de limpeza urbana de Maceió, a senhora Vanderleia Antônia Guares Costa, presidente da Comissão Especial de Licitação, para fins de ciência desta decisão, bem como para apresentar informações sobre os aspectos analisados nestes autos. Determinar, após transcorrido o prazo de 15 dias, que sejam remetidos os autos ao Ministério Público de Contas para emissão de parecer conclusivo, ficando desde já dispensada a tramitação... Não, perdão. Aqui já com a tramitação pela diretoria, vou fazer a correção, Diretoria de Fiscalização Municipal, e vou fixar um prazo, senhor presidente, de 20 dias para que a diretoria possa se manifestar após o transcurso desse prazo de 20 dias, com ou sem manifestação da diretoria. O processo deve seguir ao Ministério Público para pronunciamento final, haja vista que se trata de matéria puramente de direito a ser discutida nos autos. É como eu estou votando, senhor presidente. Senhor conselheiro, os 20 dias da diretoria após os 15 dias do município. Após os 15 dias do município. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Em votação. Senhor presidente, Pois não, conselheiro. eu já enfrentei alguns processos dessa natureza. Me parece que nós poderemos aí ter elementos substanciais para a concessão ou não dessa cautelar, em função da magnitude, como muito bem inicia a discussão, o Ministério Público. Naturalmente tem esses fatos novos apresentados pelas empresas, ora aqui representadas. Mas o que me chama a atenção, senhor presidente, é o prazo que o conselheiro relator, doutor Rodrigo, ele concede ao prefeito para a manifestação. Em alguns casos, eu acho que na Câmara a gente tem enfrentado isso com uma certa frequência, quando precisa enfrentar essa questão da concessão ou não de uma cautelar, o prazo para o gestor tem sido bem menor. O prazo tem sido dado de 72 horas para que o gestor se manifeste, para que nós possamos decidir ou não com relação à concessão de cautelar. Portanto, eu gostaria de sugerir a essa corte que o prazo para a manifestação, porque nós temos aqui os esclarecimentos muito bem colocados, inclusive brilhantemente colocados pelos dois eminentes advogados, mas nós não vimos, pelo menos eu não vi em momento nenhum, a manifestação da própria prefeitura, que é, ao fim e ao cabo, não sei se tem algumas coisas nos autos, mas a excelência não se manifestou com relação a isso, com relação à posição da própria prefeitura.
que é a gestora desse vultoso contrato. De forma que eu apresento a sugestão para que nós concedemos apenas 72 horas para o prefeito se manifestar, para que a gente possa reavaliar a concessão ou não dessa cautelar. Continua em discussão. Tá. Não, é só esclarecimento aqui, esse prazo seria o prazo de citação para apresentar a defesa, né? Antes da concessão da cautelar, deixa eu só me recordar, quando a gente concedeu a cautelar, foi concedido um prazo, sim, para que a prefeitura, um prazo exíguo, salvo engano, de 24, 48 horas, para que ela se manifestasse, trouxesse esclarecimentos preliminares, né? E a prefeitura simplesmente peticionou nos autos, pedindo cópia dos autos, e na sexta-feira passada, ela protocolou um pedido de reconsideração. Surpreendentemente, a prefeitura, que seria a maior interessada na condução desse processo licitatório, ela não compareceu hoje para fazer sustentação oral, né, para apresentar sua defesa. A minha proposta contida no voto seria ao admitir essa representação, citar o prefeito para que ele possa exercer o contraditório ampla defesa no prazo de 15 dias. Aí a gente teria realmente essa limitação de prazo regimental de 15 dias para apresentação de defesa. Questão de ordem. Só para esclarecer o seguinte, o relator pode confirmar. Não está subscrito pelo prefeito, mas a petição apresentada pelo município, firmada, se não me engano, pelo procurador-geral, onde ele se manifesta sobre o feito, inclusive pede a manutenção dessa última decisão do eminente relator, só para trazer a informação. Não o prefeito pessoalmente, mas o município sim. Já temos algo. Obrigado. Esclarecido. Não está em discussão ainda. Terminada a discussão, conselheiro Anselmo. Excelência, eu acompanho a reforma do conselheiro. É evidente que é bom que o Tribunal de Contas esteja tratando de um processo até de contratação emergencial e depois da sua prorrogação em termos não contratuais. É muito bom para o tribunal tratar esse tipo de processo. E ainda mais aqui o que me chama a atenção, que de algumas alegações da representante, que num primeiro momento lhe foram favoráveis, e um segundo momento, segundo memorial, segundo parte do relato do relator, quando não mais interessou, foi utilizado como matéria, por assim dizer, de ataque. E também algo que, apesar de ter ouvido dos dois defensores, a questão que fica entre nós, a ideia de que há, provavelmente, um pagamento, pelo menos nos termos postos nos autos, de mais de 18 milhões de uma proposta já colocada em procedimento próprio, que eventualmente se buscava a suspensão. Isso a gente não tem como desconsiderar, porque a gente vê isso até realmente de forma sem muita detenção aos argumentos ou às informações todas do processo, que nós podemos presumir que já há aí um potencial dano ao patrimônio público, de responsabilização, evidentemente, não do ente município, né, mas daquele... Desculpe, senhores. Daqueles, evidentemente, responsáveis pelo procedimento, pela ordenação do pagamento, que, em hipótese alguma, pode ser pessoa jurídica, sim física e, evidentemente, os gestores. Então, aqui eu queria parabenizar realmente, como bem lembrado, o conselheiro, munido de mais informações, reformou a decisão no intuito que se prossiga
que dê prosseguimento ao certame e que a proposta aí vencedora, se não houver mais obstáculos, ela venha atender, pelo menos assim inicialmente, a questão do lixo da cidade de Maceió com a maior economia, um custo-benefício posto, claro, evidente, não gerando qualquer tipo de prejuízo ao erário municipal. Dessa forma, eu só acompanho aqui, não tenho como me comportar diferente, acompanhando em toto, ou aqui, na verdade, aquecendo, convalescendo a decisão do eminente relator. Ok. Conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, primeiro parabenizar o conselheiro relator, doutor Rodrigo, pelo minucioso voto, que deixou muito bem claro, muito didático, todo ponto a ponto, atacando cada ponto. Sinto também, presidente, que não teríamos nenhum prejuízo também se fizéssemos a suspensão, mas após, no primeiro momento eu sentia essa necessidade, mas após o relato do conselheiro relator, percebo que ele atacou a cada ponto aqui colocado. E também sinto que é essa a melhor decisão. Então, vou acompanhar o voto do eminente relator. Conselheiro Fernando. Aprovado, conselheiro. Senhor presidente, eu vou só fazer alguns ajustes aqui. Sim. Mas logo após eu encaminho a... Tá bem. Está faltando um voto completo. Um abraço. Senhor presidente, eu teria um segundo processo para relatar. Sim. É uma prestação de contas já antiga, de 2006, do município de Maceió. Eu vou retirá-la de pauta. Eu tenho alguns ajustes para fazer nessa prestação de contas. Eu queria discutir melhor com minha assessoria. Eu vou retirá-la de pauta e, no momento oportuno, eu volto a pautar essa prestação de contas. Ok. Sendo assim, minha pauta fica encerrada. Dá para a gente continuar. Conselheiro Anselmo. Excelências, senhores conselheiros, neste membro do Ministério junto à Corte de Contas, excelências, eu tenho hoje pautado pelo menos 3 prestações de contas. Só uma tem 32 laudas, então eu gostaria de começar pelo processo mais simples que eu tenho aqui, que é, senhor presidente. Então vamos parar uns 5 minutinhos aqui? Vamos. 5 minutos. Só porque a conselheira também, eu também vou. Ok.